Raízes profundas. O desafio de permanecer até o fim. Quando eu coloquei hoje, na chamada do culto, venham, gente, por quê? Porque a gente vive num lugar onde ainda se pode pregar a palavra, onde se pode escutar a palavra. Isso não é maravilhoso, a gente curtir as coisas boas que Deus dá? Por isso estamos aqui. Eu queria ler Colossenses, capítulo 2. E eu vou ler uma passagem em Colossenses, capítulo 1 também. Colossenses 2, 8 e 9. E depois eu vou para Colossenses 1, 21 a 23. Aí fica perto aí. Colossenses 2, 8 e 9. E depois Colossenses 1, 21 e 23. Na hora de Colossenses 1 eu repito. Olha aqui. Olha como começa Colossenses 2, 8 e 9. Tenham cuidado. Olha como já começa. Tenham cuidado, para que ninguém venha enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aí eu vou ensinar a vocês como é que vocês devem meditar no resto da mensagem. Vocês meditam assim, por que Paulo disse isso? Aí o próximo versículo vai dizer, por que Paulo disse isso aqui? Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com vãs filosofias e doutrinas do homem. Mas por que ele disse isso? Porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que coisa linda! Meu Deus! E aí o Colossenses 1, 21 a 23 vai dizer assim, e eu vou focar no 23, como nesse eu vou focar no 9. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora vem a bomba. Se é que permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Glória a Deus. Louvado seja a sua palavra, Paizinho. E que palavra, Pai. Ai, Senhor, não deixa nada ao vento hoje não, Pai. Fala a quem quer ouvir, Senhor. Fala a teus servos, fala a minha vida. Transforma corações essa noite. Nos faz entender, Pai, esse mistério oculto que agora foi revelado, que é a tua divindade dentro do teu Filho, em nome de Jesus. Nesses dias, nesses últimos dias, eu estava em casa, gente, preparando meu coração, como todo mundo que prega o Evangelho, ou que quer conhecer o Evangelho, melhor dizendo, né? E aí, estudando a epístola dos Colossenses. Eu confundi com Tessalonicenses. E Paulo, ele está falando no capítulo 2, se você começar a ler o capítulo 2, ele está falando desse mistério escondido, desse mistério que foi revelado, desse mistério que se chama Jesus Cristo. Que a gente chega a esse mistério pela plena convicção do entendimento, pela transformação do nosso entendimento, a gente vai chegar na revelação de todo esse mistério. O mistério de tudo é Cristo, onde está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meu Deus, cara. E mais uma vez eu fui impactado por esse livro. Para mim é uma das minhas cartas favoritas da Bíblia,
cada um pode ter a sua, né? Mas, porque nela está um dos versículos que mais fala comigo, que é esse aqui, o que acabamos de ler. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a divindade de Deus. Pense nisso, gente. Porque esse texto, dona Creuza, é tremendo, gente. Ele nos lembra, Isaac, que Jesus Cristo não é apenas um mestre moral. Jesus Cristo é intocável, é um ser, um grande mestre moral, não. Ele não é só um profeta iluminado que teve aqui. A palavra vai dizer aqui, em Colossenses, que ele é o próprio Deus em plenitude. Cara, quando olhamos para Cristo, a gente vê Deus na sua forma completa. Plenitude é isso. Não, pastor, não fale heresia. Plenitude é isso. Em Jesus Cristo está toda a plenitude da divindade. E isso é forte, gente. Como eu gostaria que todos vivessem isso. Como eu gostaria que todos chegassem a esse conhecimento, gente. E enquanto eu lia essa carta aqui, que eu estou continuando lendo aqui agora, sobre a grandeza de Cristo, aí eu fui pego numa revelação extraordinária. Mas ao mesmo tempo eu fui pego numa revelação assustadora. Porque essa palavra que eu vou trazer aqui é ao mesmo tempo extraordinária. É uma reflexão muito séria e ao mesmo tempo assustadora. Sabe por quê? Porque ficou claro para mim, muito claro para mim, que o maior problema de muitos que abandonam a fé, o maior problema de muitos que foram arrastados para os pecados ocultos, e não estou falando só dos pecados da carne, como um afastamento de Deus, não foi a falta de conhecimento. Não. Muitos deles conheciam o Evangelho. Muitos deles, gente, pregavam e pregam com autoridade absurda. Muita gente que se afastou do Evangelho, Shalom Íris. Muita gente que largou o corpo de Cristo, que se afastou do Evangelho e que saiu para o pecado, resolveu cair nos pecados ocultos, seja o pecado que for. Não eram pessoas que estavam aí pelo mundo. Eram pessoas que às vezes pregavam muito mais do que todos aqui. Eram pessoas que tinham conhecimento tremendo da letra da Bíblia. Mas então, pastor, qual foi o erro? Onde a queda começou? E aqui o apóstolo Paulo responde no capítulo 1 que a gente leu aqui. Ele fala: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que temos ouvido. O problema, Mateus, não é como começou. O problema não é todo o conhecimento teológico que tem. O problema é que eles não ficaram firmados na fé e se moveu da esperança do evangelho que tem ouvido, gente. O problema não foi apenas ouvir o evangelho, ou mesmo de entender o evangelho. O problema deles, de acordo com esse livro aqui, é que eles não permaneceram no evangelho. Paulo enfatiza algo que Isaac falou aqui numa pregação. Continuar firmes. Eu estou firme aqui, eu estou ouvindo a palavra de pastor nesse domingo, eu estou firme. E amanhã? Você vai perseverar nessa firmeza? Eu quero falar algo muito sério aqui. O evangelho não é apenas uma porta de entrada. O evangelho é o caminho completo. Ele é Jesus. A plenitude da divindade. Por isso que a gente fala aqui várias vezes, enquanto a gente não fizer Jesus
Deus nas nossas vidas, a gente não conhece o Evangelho. A gente vai achar que um sábado é mais importante do que Jesus. A gente vai achar que um domingo é mais importante do que Jesus, supera Jesus. A gente vai achar que dar o dízimo é mais sério do que Jesus. Agora, quando Jesus é Deus em sua vida, você pode fazer todas as coisas que agradam a Ele com um coração livre, transformado pelo Evangelho. Há pessoas, gente, que começaram essa corrida com velocidade máxima, gente, mas terminaram bem longe da cruz. O tempo de cruz é que prova os corações. As pessoas começam numa velocidade tremenda, as pessoas se encantam, as pessoas, elas veem Jesus. Eu nunca vi um amor desse, eu nunca vi pregar um amor como esse. Mas aí se deparam com a cruz. E o tempo de cruz é que vai provar os nossos corações. Um dia de cruz é fácil. Estou com fé lá. Uma semana é fácil. E aí? Se demorar anos, se nunca vier nessa vida, a gente vai continuar perseverando em Jesus? Porque nele estão todos os segredos da divindade de Deus. E aqui, gente, eu começo a pregar depois dessa introdução. São 3 verdades que eu queria trazer a vocês sobre esse permanecer na fé que Paulo sempre fala aqui. A primeira verdade, a ilusão do conhecimento sem intimidade. Vou repetir. A ilusão do conhecimento sem intimidade. Antes de ler qualquer versículo aqui, é um show na internet disso aqui. De debate, onde as pessoas teologicamente são perfeitas e debatem assuntos teológicos que eu nunca ouvi falar às vezes. E eu falo, que massa, cara, mas e aí, o que mudou em minha vida? Mas quando você vai ver a intimidade com Cristo, não tem nenhuma, ou pouca. Sabe muito de teologia, querem ganhar as discussões teológicas, bota um pastor e um padre, e um quer ganhar a discussão ali. É só isso que eles querem. E quando você pergunta, tá, mas se vocês conhecessem Cristo, vocês estariam se respeitando mais. Se vocês conhecessem o autor da vida, e o próprio Cristo disse o quê? Não entre em vãs discussões que não levam a nada. Cara, nós corremos o risco constante de confundir saber muito sobre Deus com ter intimidade com Deus. Saber muito sobre perseguição e não conhecer Jesus. Conhecer muito sobre todas as histórias da Bíblia e não andar junto com o autor dela. Jesus alertou isso aqui de forma muito dura em Mateus 7. Olha o que ele fala nos versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não fizemos várias coisas maravilhas no seu nome, não curamos enfermos no teu nome? Meu Deus, cara. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, aparta-te de mim, vocês que promovem o mal. Em algumas versões, a iniquidade. Iniquidade é você chamar o mal de bem e bem de mal. Ei, o interessante é que ele não está falando, Silvia, aqui ele está indo além de Paulo. Ele não está falando, Níris, de pessoas que conhecem a Bíblia. Ele não está falando da gente que está aqui, está ouvindo o pastor Maurício, que a gente conhece muita coisa ali da Bíblia, conhece isso aqui. Não, ele está falando de pessoas que curavam. Ele está falando de pessoas que profetizavam e se cumpria. Verdadeiros profetas no nome de Jesus. Ele está falando de gente que botava a mão e perna crescia. E essas pessoas chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, eu curei no teu nome. Jesus não disse que não curou.
Jesus, eu profetizei e se realizou. Ou seja, eu era boca tua aqui na terra. Jesus, eu fiz maravilhas no teu nome. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, eu nunca te conheci. As pessoas mais aplaudidas pelos crentes aqui na terra são as pessoas que Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. É interessante, né? Cara, meu Deus, gente. Esses atraíam multidões. Pastores famosos, que todos querem ouvir. Um dia vão chegar na frente de Jesus e ele vai dizer: você fez tudo isso. Salvou até muita gente. Mas você, eu nunca tive intimidade, gente. Cá, véi. Se vocês soubessem, vou até me recostar aqui para eu não cair. Se vocês soubessem que Jesus não queria tudo isso, ele só queria um amigo. Se vocês soubessem que Jesus não queria que a gente fizesse tudo isso no nome dele, ele só queria uma amiga. Quando aqueles caras tão íntimos dele, ele diz: agora eu te chamo de amigo, meu chapa, meu irmão. Eu só queria isso. Mas eu curei. Jesus, expulsei demônios em seu nome. Cara, o mais importante é que seus nomes estejam escritos no livro da vida. Conheci um carinha lá que foi expulso do céu porque se encheu de vaidade. Cuidado. Conhecer é intimidade. No beabá, mas todo mundo aqui já conhece, talvez você da internet não conheça. O verbo aqui, conhecer, é o mesmo usado para José não tinha conhecido Maria até Jesus Cristo nascer. Significa, teve relações sexuais com Maria. Obviamente que aqui é espiritual, não é uma relação sexual da gente com Jesus, mas é o conhecer nesse nível de intimidade entre um homem e uma mulher. O que Jesus está dizendo é: a gente se conta tudo. Os seus segredos eu sei. E eu quero que vocês saibam os meus segredos também. Pastor, isso é uma utopia. Isso não existe, pastor. Você está querendo saber o que se passa no coração de Jesus? Sim, ele disse: os amigos sabem o que o seu amigo faz. E agora eu quero te chamar de amigo. Conheça Jesus, gente. Para sabermos os pensamentos do Pai, é só ter intimidade com o Filho, que carrega toda a divindade do Pai. E vou fazer uma aplicação prática para os dias de hoje aqui. Por quê? Porque a fama hoje são os cristãos de podcast. Todo mundo sabe o que é podcast, né? Aquela mesa. Eu ouço muito no carro, às vezes dirigindo. Quando a internet falha, eu fico retado. A gente está num ponto legal. E é bom eu dizer que ouço também, para vocês não pensarem que eu estou aqui condenando. Mas a gente está numa época de cristãos de podcast, né? Aquela pessoa que ouve pregações fantásticas, né? Dirigindo no carro. Que ouve milhões de pastores e coaches na internet. Tem pessoas que sabem citar os teólogos famosos todos. É arminiano, é não sei o que lá, não é valenciano, como eu brinquei, né? Gente, entende até de escatologia, debate fim dos tempos. Tem um currículo teológico impecável. Mas quando você vai no secreto, não tem vida de oração. Quando você vai no secreto, não tem intimidade com o Pai. Vocês lembram da pregação de Isaac? Quem assistiu aí também? Dizendo assim: quanto tempo você se dedica a todas as outras coisas e quanto tempo você se dedica à oração? E ele falou algo tremendo, que não é para a gente levar nessa metodologia maluca que Paulo está dizendo que a gente não é, de ficar 24 horas no dia ajoelhado orando, não. É o Espírito em Jesus o tempo todo. Você vai para uma praia, o Espírito está ali. Ô Senhor, obrigado por isso aqui. Ô Senhor, o que é que você acha disso aqui?
Ô meu pai, olha, o meu pai terreno está precisando de ti. Como a gente fez hoje aqui. É o tempo todo, com intimidade, você vai ver. No secreto. No secreto, a maioria não aceita as correções da cruz. Só querem estar certos, meu amor. A maioria, olha, eu vou aqui, eu ouvi esse podcast, agora eu sei tudo. Porque na internet eu acho tudo. Eu vou ouvir esse outro pregador aqui sobre as situações do país e vou comparar isso aqui com Tessalonicenses e com Apocalipse. Eu vou saber isso aqui, eu sei disso tudo. Aí a gente fala, e como é que está a sua intimidade com Jesus? Como é que está a sua intimidade com o Evangelho? Paulo disse, essas pessoas aí, elas se afastam não por não ter conhecimento, e sim porque não resistiu o Evangelho. O Evangelho que diz assim, nesse mundo você é um perdedor. As pessoas desse mundo vão olhar para você e vão te chamar de frouxo. As pessoas desse mundo vão olhar para você e vão te chamar de covarde. As pessoas desse mundo vão olhar para você e vão ridicularizar e dizer assim, cadê seu Deus que não fazem isso? E lá no céu estão os anjos tudo tocando harpa e aplaudindo de pé. E dizendo, Estevão, você é o maior que vai entrar aqui no céu hoje. No mundo recebeu pedrada, no céu recebeu aplausos. Ai, cara. Busca a letra para justificar seu evangelho raso, sem renúncia. É um choro sem arrependimento, só emoção. Não há novo nascimento. Não entendeu o que significa ser parecido com Cristo. E é isso que eu queria falar, porque o real problema não aparece logo para essas pessoas. Elas estão no nosso meio. Quando é que você sabe, gente, que alguém não está fixo, seu Bino, no Evangelho? Você não vai saber, não. Sabe como você vai saber? Quando vem a tempestade. Quando vem a prova. Quando vem a renúncia, quando vem você dizer, se deixar o outro te perseguir, você dizer, eu oro por você. Aí você vai saber. Só quando o problema surge que a máscara cai. Só quando a tentação bate na porta que você vai saber aqueles que continuam sendo de Jesus. Está passando aperto? Fique tranquilo. Seu nome está sendo mais valorizado no mundo espiritual. Até Satanás já está batendo em retirada. Cara, seja uma idolatria. Seja um quarto de hotel numa viagem que ninguém está vendo. Seja uma provação no trânsito. Seja uma decepção amorosa, uma crise financeira, uma crise no casamento. Escute isso aqui. O conhecimento teológico não vai te ajudar. Só o conhecimento de Jesus. Há uma diferença enorme, porque Paulo diz aqui, o conhecimento teológico matou a maioria dos fariseus espiritualmente. E até os discípulos que não entendiam nada e queriam colocar Jesus à força na política. Mas o conhecimento de Cristo, cara, esse é o mistério que estava há muito tempo escondido e agora foi revelado. Cristo em nós, a esperança de glória. Saber o que Calvino pensa, saber o que o pastor Maurício pregou, não vai te ajudar em nada nas tribulações. Nada, velho. O que te segura, sabe o que é? O temor ao Senhor. E só teme a Deus aquele que nasce de novo. Porque temor só nasce na intimidade contínua com aquele que te criou. Conhecimento sem intimidade não vai sustentar ninguém. Nem o pastor,
nem vocês, nem você que está assistindo, nem ninguém. Esqueça, você pode conhecer a Bíblia toda, você pode saber todos os versículos da Bíblia. Se você não tiver intimidade com Jesus, de nada valeu. Você vai perder sua vida aqui e na eternidade ainda não vai para a vida eterna. Segunda verdade, para ser rápido, a fé de domingo versus as tempestades da terça. Por que não falou da segunda, para não ser igual a todo mundo que fala aqui? A fé de domingo. Porque a segunda, às vezes, a gente ainda está ali um pouquinho, né? Na mensagem. Eu escapei bem dessa. Versus as tempestades da terça. Repare nas palavras que Paulo usa. Estejam fundados, firmes, e não se mova do verdadeiro evangelho. Ou seja, estejam firmados ali, ó. Fundados, firmes, e não se afaste, não deixe sua raiz sair do evangelho. É por isso que a gente irrita tanta gente, cara. Cara, a ideia aqui é de alguém enraizado, meu amor. É de alguém inabalável. Jesus deixa isso claro aqui em Mateus 7 também. Caiu a chuva, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Aí a pergunta é, por quê? Porque tinha os seus alicerces na rocha. Ei, a pergunta é essa, Silvia. Peraí, veio a tempestade. Veio o vento, veio uma crise financeira, veio crise política, veio vírus, desabou tudo. Só aí que vocês conseguiram identificar quem estava enraizado na rocha. Não é na letra, não é na Bíblia, não é no pastor Maurício, não é em Calvino, não é na Adventista, não é na Assembleia, não é na ICEM, é só no Evangelho, é só em Cristo. Isaac, olha daqui, ó, onde Mateus está ali, mais adiante ainda, tem 2 portões iguais, vamos supor que serão 2 casas iguais. A gente vai olhar, elas estão na areia. A gente não vai ver a diferença. Se você está no Evangelho, Rose, e eu não estou, se você, Eula, está no Evangelho e eu não estou, a pessoa não vai reparar. Mas quando vier a tempestade, você está firme. Por quê? Porque as suas raízes ninguém está vendo, mas estão em Jesus Cristo. E as minhas estão soltas na areia. Só quando vier a tempestade que eu não vou resistir. Meu Deus, cara. Pode vir perseguição. Pode vir vírus. Pode vir governos corruptos. Pode cair as estruturas do céu. Quem tiver firmado em Jesus, sabe que Ele nos sustenta. Ele é o nosso esconderijo. Ele é a rocha da nossa salvação. Isso não é motivacional e ao mesmo tempo se torna só Jesus Cristo para poder segurar a onda toda. Por quê? Porque a Bíblia foi toda escrita já. Deus já falou tudo que vai acontecer. A bagaça vai estourar muito mais. A gente vai ter que comer banana podre. Vai estar tudo ferrado, rapaz. Mas aquele que está firmado na rocha jamais se decepcionará. Jamais. Não tem maldito homem que confia no homem. E isso, pelo amor de Deus, não está dizendo que eu não posso confiar em você não, seu Bino. Isso aqui está dizendo exatamente que a gente tem que colocar a nossa confiança no Senhor. Eu posso confiar em Ti. Mas o nosso rochedo é o Senhor. Eu olho para os montes e aí Davi diz, de onde virá o meu socorro? É uma pergunta para a alma dele, talvez. Eu olho para os montes, não está lá não. Jesus falou com a samaritana que não estava no monte. De repente eu vou mudar o salmo aqui. Eu olho para o templo, não está lá não. Mas surgirá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. Por quê? Porque em Cristo está o poder de toda a divindade. Sabe, gente, não basta sentir arrepios no culto. Não basta chegar aqui e o louvor tocar e você chorar com aqueles louvores de emoção. Não estou falando que isso é errado, não, gente. Sabe, a gente chorar porque o pastor botou a mão depois do culto, como muitos esperam que eu faça, e diga assim: Deus te viu o seu sofrimento. Aí já começa a chorar a pessoa. Agora repare, quem é que não sofre? Aí bota a mão na cabeça assim: eu te vi naquele quarto ontem, assim diz o Senhor. Pronto, a pessoa caiu no chão já quase estatelada. Deus falou comigo poderosamente, gente. Quem é íntimo nem busca isso. Quem é íntimo nem quer isso. Quem é íntimo só quer intimidade com Jesus. Num domingo à noite, a gente está aqui. Chovendo pra caramba hoje, né? Agora parou um pouco. A gente está em cadeiras confortáveis, limpas. A gente está com os ventos dos ventiladores lindos. Um microfone, cara, uma geladeira. Quem quiser água, tem água geladinha ali. É muito fácil a gente olhar para cima e dizer: Jesus é o Senhor. O difícil é você dizer isso numa terça-feira cinzenta. Ou numa semana cheia de tropeços, cheia de provações. Adorar num domingo, sentado numa cadeira, é fácil. O que vai provar se a gente está firme na rocha é a segunda, é a terça, é a quarta, é a quinta, é o ano inteiro, sem se desviar da fé. Meu Deus, cara. É quando seu chefe te humilha no trabalho e sua carne grita pedindo vingança, mas você se contém. É quando o irmão da igreja é ingrato e você quer dar uma resposta afiada para ele, mas você se contém. É quando chega aquele diagnóstico médico assustador que tira o chão da sua família, mas você se mantém. É quando, seu Bino, seu casamento está a um fio. Ou quando o ministério está sugando você de uma maneira que você quer dar um chute em tudo e sair para a sua própria vida. Você dizer assim: eu renuncio essa vontade. Por quê? Porque não é a minha vontade, é a tua vontade seja feita, assim na terra como já é nos céus. Isso é que vai mostrar que a gente está firmado no Evangelho. Não é um dia, não é conhecimento bíblico, não é se aportar nos seus dinheiros. Não. É quando vem toda tribulação. É quando o vento bater contra, mas você persevera e você não nega o Evangelho. Jesus Cristo honra a gente. Preste atenção nessa verdade que Jesus quer nos ensinar. Ser fundado e firme é continuar amando a Cristo quando o seu coração está todo machucado. É continuar amando a Cristo quando você não enxerga nenhuma porta aberta. Eu vou dizer uma coisa que talvez a gente não tenha entendido ainda. Jesus não te deve nada. Nem a cruz ele devia, mas por amor ele morreu por nós. Jesus não te deve nada. Sirva a ele, porque ele já morreu pela gente. E já nos amou, gente. É perseverar quando ninguém está aplaudindo. É a gente demonstrar isso como a luz e o sal fazem. Eles não deixam de incorporar sabor e eles não deixam de iluminar o ambiente. Mesmo se o ambiente for escuro, for insípido, for desgostoso, o sal não vai perder sua propriedade. E a luz vai acender qualquer escuridão. Você é sal e luz, mesmo quando está no meio das trevas.
Você é sal e luz, mesmo quando você não está vindo possibilidade nenhuma de pagar a conta amanhã? Você continua sendo sal e luz, mesmo que toda a política no mundo todo esteja arregaçando com sua vida? Firmados na rocha e perseverando na rocha. Sair daqui do culto renovado em fé é fácil. Pô, se essa palavra não penetrar o coração da gente aqui, a gente está que nem sepulcro caiado, a gente está morto. E Paulo não está falando disso, ele está falando de perseverar, gente. O que agrada a Jesus é a gente aplicar tudo o que a gente aprendeu aqui no dia seguinte. Isso não é baboseira de pastor, isso é muito sério, gente. É quando tudo se torna tão espontâneo, Eula. Quando tudo, Caleb, se torna tudo tão natural que você vai para o colégio e faz uma boa ação e você não se dá nem conta que fez uma boa ação. Por quê? Porque sua mão direita nem sabe o que sua mão esquerda fez. Por quê? Porque é natural, virou do seu ser. Você entende isso, gente? Perseverança é a palavra para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cara, olha aqui o que Jesus fala para a igreja de Tiatira, em Apocalipse 2. Olha para isso, seu menino. Olha, preste atenção aqui, pelo amor de Deus, gente. Jesus fala assim para a igreja de Tiatira. Digo, porém, aos demais de Tiatira, aqui ele vai fazer um elogio. Ele dá as pancadas dele, Níris, como sempre, e aqui ele vai elogiar. Ele vai dizer assim, ó, digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina errada aí, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês, pessoal de Tiatira. Agora vem o... Tão somente conservem, tão somente perseverem, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Perseverar até quando, pastor? Até quando eu vou ter essa luta? Eu não aguento mais. Até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Cara, eu sei que a gente não quer ler isso, velho. Ao que perseverar até o fim. Ei, não é seu ensinamento não, Níris. As minhas obras. Ou seja, ao que andar igualzinho a mim, até o dia que eu voltar. Amar o próximo como eu amei, estender a mão como eu amei, fazer o bem como eu fiz, oferecer um copo de água fria, ajudar os necessitados, cuidar da família, aos que conservar o meu jeito de viver, aos meus imitadores eu darei a coroa da vitória. Ou seja, não é sobre sair comovido no domingo, nem é sobre guardar o que aprendeu a semana inteira. É sobre continuar sendo uma cópia de Jesus para o resto da vida. E terceira verdade, o perigo da deriva. A queda é lenta. Eu brinco aqui, quem me conhece há muitos anos sabe que eu sempre digo que uma coisa que Satanás não é capoeirista. Satanás não é capoeirista. Satanás pegar um cara como eu, dona Creuza, com o quadril partido em 3, 4 partes cheio de pino, a coluna com 3 cirurgias cheia de pino. Satanás me passa uma rasteira, eu caio estatelado no chão. E se perguntarem o que aconteceu, eu sei, Satanás me derrubou. Satanás não faz assim. Por quê? Porque senão Maurício vai saber claramente, Satanás me derrubou, que é isso, eu quero estar em Cristo. Ele não fala, ele não faz isso. A queda é lenta. Muitos não percebem, gente, que o abandono da fé quase sempre não é repentino. Quase nunca também é intencional. Mateus, você não vai acordar hoje, eu duvido. Hoje eu decidi destruir minha família e abandonar Jesus. Quem é que faz isso, gente? Não, não é assim. É algo sutil. É por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, olha que potente, adverte. Adverte. Por isso,
convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que já temos, digam, ouvido. Nos atentar diligentemente. Ah, cara, eu não quero nem perguntar quantos aqui atentam diligentemente, dia e noite, para o que tem ouvido. Mas calma, eu vou ler, que não é Maurício que está falando, não. Para que em tempo algum nos desviemos dela. A gente só não vai se desviar do Evangelho de Jesus se a gente atentar diligentemente, dia e noite, dia e noite, dia e noite, as coisas que a gente ouve aqui da palavra de Deus. Meu Deus, cara. Eu peguei a tradução, às vezes eu faço isso, para ver se é mais forte, às vezes não é. No grego, quando fala essa parte aqui, para os que em tempo algum desviemos dela, olha como é. Convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum fiquemos à deriva. Literalmente o que o grego diz é isso aqui, Se você não atentar, você vai ficar à deriva. Sabe o que é deriva? Sem a âncora, o mar vai levar você para onde quer. Deixa a vida me levar, ou me leva aí. Meu pai, muitas vezes, sem conhecimento, canta essa música, eu sempre dou uma queimada nele. Eu falei, não, meu irmão, quem me leva é Jesus. A gente vai ensinando. Vocês estão entendendo? Para que em tempo algum fiquemos à deriva, como um barco sem âncora, solto no mar. Meu Deus, gente. Que pastor chato é esse Maurício? Muitos pensam isso. Eu não tenho dúvidas disso e falaram de Jesus, gente. Mas por que eu sou chato? Por causa disso aqui, Convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que já temos ouvido. O que você tem ouvido aqui tem mudado a sua vida? Porque o que eu prego aqui, ensino aqui, é o Evangelho de Jesus Cristo. Sendo assim, o que você tem ouvido tem mudado a sua vida? Aqui nesse texto, está claro que a culpa não é do pregador. A culpa é de quem está ouvindo. Ouça e aplique diligentemente as palavras que vocês têm ouvido. Aqui eu posso repetir Paulo tranquilamente. Sejam imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Se eu não pregar o Evangelho, vocês não eram nem para estar aqui. Ai, gente, o que eu tenho ouvido aqui tem mudado minha vida. A última palavra está cambaleando de mim até agora. Eu postei um corte hoje do último pregador daqui, ia postar outro, mas não tive nem coragem, tão cambaleado que eu fiquei. Por quê, cara? Porque muda a minha vida. Se veio de Jesus, que vem um tapa no meio da minha cara para eu cair mais estatelado, porque Jesus sim pode ser capoeirista. Ele bate logo, pá, você cai logo e vê. Meu Deus, me perdoe. Mas Satanás não. Ele vai devagarinho, devagarinho. O grande problema, gente, é que eu não consigo transformar ninguém, cara. As pessoas só são transformadas pelo ouvir. Quem atentar diligentemente ao Evangelho pregado aqui. Sabe, Jesus chamava tanto a atenção, eu já estou terminando, a esse ouvir diligentemente, que ele falava isso toda hora, gente. Repare, para um povo que não queria mudança de estrutura. Uma vez que eu preguei Isaías, acho que foi no último culto que eu preguei, ou penúltimo, não lembro. A gente prega tanta coisa, e Isaías vai começar uma mensagem do Senhor, cara. Ele diz, ouça o que eu tenho para dizer. Pare aqui, para de barulho aí, vem ouvir aqui. Eu até brinquei dizendo, como é que a gente vai receber uma mensagem de Deus e a necessidade de alguém falar, ouça? E as pessoas, velho, que não queriam mudança de estrutura, como Zaqueu, por exemplo, por isso que eu gosto daquele louvor, porque você fala, entra na minha casa, mude minha estrutura, mas a maioria não quer que mude a estrutura, e Jesus sabia disso, então ele começava assim, gente.
Repare como ele começa a famosa parábola do semeador, que fala exatamente sobre raízes, fala exatamente sobre perseverança. Repare, né? A primeira não tem perseverança nenhuma. Maligno vem e rouba. A segunda, rocha. Perseverança mínima, não tem raiz, já era. Espinho, essa não, essa dura algum tempo ali, ó. Dura tempo, mas aí o dinheiro vai falando mais alto, as coisas não persevera. A única que persevera é um tipo de solo de 4 que ouvem. Imagina quem não ouve. Aí ele começa uma parábola dela e diz, ouça. O que quer dizer a parábola do semeador. Quando Jesus vai falar dos 2 tipos de casas, ele diz, aquele que ouve a palavra e não a pratica, é como uma casa fundada na areia. Ouvir. Vamos mais. Quando Jesus vai explicar que o pecado não é apenas sobre quebrar regras externas, né? Mas sobre uma corrupção dentro do coração, ele convoca todo mundo, cara. Mas ele convoca para quê, Isaac? Para prestar atenção ao que ele disse. Convocando a multidão de novo, isso aqui está em Marcos 7,14. Convocando a multidão de novo, Jesus disse, ouçam-me todos e entendam, nada que entra no homem vindo de fora pode torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Ouçam isso. Quando Jesus vai falar aos fariseus, homens que nem nós, que começa a ter um bocado de conhecimento teológico, que escuta todo mundo e acredita em tudo que ouve e vai mudando, se distanciando do verdadeiro evangelho. Agora, cara, sem nenhuma submissão a Deus, né? Eles gostam da letra, mas não tem submissão a Deus. Aí, olha o que Jesus diz. Ouçam ainda essa parábola. Houve um homem, dono da casa, que plantou uma vinha. Ele dá uma queimada. E talvez, eu vou falar mais uma só. Posso passar o dia todo aqui fazendo, mas eu não vou enfadar vocês, não. Essa é a forma mais poderosa de Jesus dizer. Ele diz que nem todos que ouvem fisicamente vão entrar no reino de Deus. Ele diz que, aí a gente pode mudar para o escuta e ouve. Nem todos que ouvem, nem todos que vão aprender de Jesus, nem todos que vão fazer milagres, vão entrar. E dizia-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, a gente repete isso como um papagaio de auditório, será? Aqui, ó. Eu estou pregando uma palavra de Jesus hoje. Eu poderia totalmente dizer isso aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Meu Deus, velho. Como assim? Alguém aqui é surdo? E ele está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, quem botar em prática, quem quiser ser transformado por mim. Aí ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ah, cara, eis-me aqui, Senhor, alguém que quer ouvir. A falta de perseverança é gradual. E ela começa fechando nossos ouvidos. O ego, Mateus, não deixa a gente abrir os ouvidos. A gente vai ouvir essa palavra. Eu já falei várias vezes. Se eu falar alguma coisa que a pessoa goste, ela aqui para pregação boa, pastor. Mas se eu falar algo do Evangelho de Cristo, que elas não estão dispostas de largar, elas escolhem não ouvir. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero mudar. Mudar não, me mudar para viver o Evangelho. Eu quero viver o que eu acho que é certo. E aí aos pouquinhos, ó. Porque a gente fecha os ouvidos e aí vai começando as pequenas concessões. Devagarinho. Ah, é só uma série de TV. Não tem problema nenhum assistir. Mesmo que zombe de tudo de Deus. Eu conto essa história aqui. Eu estava assistindo uma série. Eu gosto muito de coisa de vampiro, de zumbi, dessas coisas. Né? E estava assistindo aquele Supernatural, em português, Sobrenatural. É. E aí, estava lá, a primeira temporada, tudo massa. Botava lá, vinham os monstros, vinham os caras, ele matava as coisas, então é ficção. Mas quando chegou lá para a 9ª temporada, Sam e Jim, que eram os atores principais, eles começaram a escarnecer de Deus. Que Deus não tinha mais controle do céu. Que não... Olha, eu gostava muito da série. Eu nunca mais assisti. Eu não vou dar propaganda para alguém que está escarnecendo do meu Deus.
Porque a gente vai abrindo concessões, depois a gente diz assim, ó, hoje estou cansado, não vou orar não. Estou cansado hoje, não vou fazer o devocional não. Sabe o que acontece? Esse domingo eu vou ficar em casa. Deus conhece meu coração. Eu não estou falando religiosidade não, eu estou dizendo que aos pouquinhos. A fé vem pelo... Está explicado porque está esfriando, porque aos pouquinhos, gente. A gente vai se movendo milímetros por dia e de repente meses se passam. A gente já está rindo de piadas imorais, a gente já está odiando o ser humano que nos odeia, a gente nem consegue mais orar por aqueles que perseguem, flertando por mensagem no celular, clicando em fotos de homens e mulheres estando casados. É aos pouquinhos que acontece isso. Você já está ali tolerando os seus pecados de estimação, com aquela famosa frase assinada por Satanás, dizendo, nada a ver. Você está lutando, gente, contra o sistema do mundo, com um coração cheio de ira, cheio de intranquilidade. O distanciamento é silencioso, e ele começou lá atrás, quando você escolheu não ouvir aquilo que Deus está falando à igreja. Preste muita atenção, gente. Eu quero caminhar para o final aqui já, voltando para o texto do início, que eu vou fechar de uma maneira linda. Voltando a esse texto que se iniciou em meu coração. Olha aqui. A gente leu em Colossenses 2:9, que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas o interessante é que Paulo não termina aí. Quem conhece esse capítulo sabe que tem algo muito mais lindo. Preste muita atenção. Muito mais lindo, eu falo, não tem nada mais lindo do que isso. Muito mais lindo porque mostra a humildade de Cristo de dividir isso conosco. Olha para aqui, Níris, esse versículo 10. Pelo amor de Deus. Paulo vai dizer, também nele, vocês estão aperfeiçoados. Neles vocês receberam essa plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ei, você é o cabeça de todo principado e potestade. A divindade de Jesus foi repartida contigo. Ela habita dentro de nós, cara. A gente está aí com medo da... meu Deus, velho. Ouça bem isso, gente. A plenitude não está apenas num Cristo distante. A gente ora, dona Creuza, como se Cristo estivesse distante. A gente ora... como se a gente tivesse, seu Bino, lá no Antigo Testamento, que a galera tinha que olhar para o monte, tinha que olhar para o templo, não entendia nada disso. E Paulo está dizendo, vocês não entenderam nada, porque não era hora. Agora eu estou revelando isso. E ninguém quer ouvir, Isaac. O que Deus está dizendo, Cristo e vocês são um, cara. Ele é a plenitude de Deus, e Ele está dividindo isso com a gente. Por que não vive? Porque a gente não persevera. Cristo sofreu, a gente sofre. Cristo carregou a cruz. Ele fala, quem não carregar a sua cruz, não tem pacto comigo. Só que Ele nos ajuda. Ele está conosco, Ele diz, eu venci o mundo. Ele não diz, vocês também vão vencer. Sabe por quê? Porque a gente já venceu. Só precisa conquistar. Ai, cara. Muitos falam com Jesus, gente, como se Ele estivesse distante. A Bíblia diz que se estamos enraizados nele, nós recebemos dessa plenitude. Nós fomos feitos completos. Olha o que vai dizer Mateus, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? A divindade de Cristo dentro de nós. Não adianta sair daqui empolgado. Agora eu tenho a divindade de Cristo, porque a palavra que Jesus me mandou entregar aqui é perseverança. E Ele deixou bem claro, eu não te devo nada.
que significa viver essa plenitude depois de tudo que ouvimos aqui hoje, gente? Significa que a gente não precisa mais mendigar migalhas que o mundo oferece. Se você se der conta da plenitude de vida que habita dentro de você, pro riacho de nascente que jorra águas vivas para todos, sem parar, um manancial de águas vivas, a gente não vai mais nos contentar com as migalhas que o mundo oferece. A gente não precisa mais buscar plenitude num flerte com mensagem. Buscar elogios de um post na internet, mesmo que seja um post cristão. A gente não precisa mais receber aceitação se ninguém der um amém à mensagem que você faz. Não precisa. A plenitude já habita, isso aí não te preenche mais. Você não precisa buscar alívio explodindo de raiva, gente, com quem te feriu. Você não precisa tentar se satisfazer com entretenimento que zomba da santidade de Deus. Você não precisa temer política, temer perseguições, temer vírus, temer as finanças se destruindo. Por quê? Porque mesmo que Deus te deixe ricaço hoje aqui, isso não vai te completar. A perseverança não é o peso que você carrega sozinho nas costas. A perseverança é o resultado de quem bebe dessa plenitude todos os dias da sua vida. É ter raízes tão profundas na rocha que a própria vida de Cristo flui dentro de você. Você está com as raízes tão firmadas na rocha que toda a plenitude dele vai fluir dentro de você. Ah, como eu quero viver isso, Rose, como eu quero viver isso, meu amor. Como eu quero viver isso, igreja, como eu quero partilhar dessa vida com todos nós aqui das 100, e de onde Deus me colocar para levar a palavra, nos colocar para levar a palavra de Deus. Fiquem de pé, por favor. Nunca mais eu fiz isso, mas eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e que nada tirem a atenção de vocês de Cristo Jesus. Não me vejam, só vejam Cristo, por favor. Ei, não busquem Cristo lá no céu, não. É dentro de você. Eu quero fazer um apelo essa noite. Talvez a gente tenha chegado aqui hoje e percebido que nossa casa não estava tão firme na rocha quanto a gente imaginava. Talvez a gente tenha notado que aos poucos essa casa, essa habitação aqui, foi cedendo a alguns caprichos do mundo, a alguns medos, foi cedendo a ira, foi cedendo a raiva, foi cedendo a falta de fé. Ela está balançando. Talvez a gente perceba que a gente tem se afastado milímetro por dia, milímetro. E talvez outros hoje tenham percebido que estão à deriva, completamente, como um barco que não lançou a sua âncora e está solto no mar, que não está nem conseguindo se concentrar em Cristo. O Senhor te chamou aqui hoje, gente, não para te esmagar com condenação, de jeito nenhum, mas para te encher com a plenitude de Deus. Como dissemos, Jesus não nos deve nada, mas a graça dele é tão absurda que ele nos decidiu nos dar tudo. Ele nos deu a si mesmo. Meu apelo hoje, gente, é para que você que está dentro dessa igreja aqui, ou que está ouvindo essa mensagem, mas cujas raízes estão rasas, para você que percebeu que começou até correndo, que se firmou ali, mas que o amor esfriou, venha voltar para a âncora hoje. Que a nossa oração essa noite seja: Senhor, perdoe a minha superficialidade, Senhor. Eu não quero mais ser um barco à deriva, eu tomo essa decisão hoje. Eu quero ter raízes profundas. Eu quero permanecer até o fim e viver a tua plenitude em cada dia da minha vida.
Se você fez essa oração comigo, abra seus olhos e aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo recaiam em todos nós, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.